Durante uma live, Isael Nascimento, do canal Fuxico Gospel, e Maurício Zimmermann falaram sobre pastores que utilizam de coisas ilícitas para ministrar. E muitos, sabendo disso, até hoje não tomaram nenhuma providência. Veja o vídeo, dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais alguém e deixe a sua opinião. Eu acredito que tem gente boa ainda, né? Ainda tem gente boa ainda dentro do sistema religioso. Tem inscrito no meu canal aqui, né? Mas ele, na minha visão, ele tá pior que há 5, 6 anos atrás. Nossa, né? Mas é o que eu vejo, né? Além de ir ficando cada vez mais, Maurício, tem também a questão da nossa própria percepção, né? Porque tem muita coisa que acontecia no sistema religioso há 10 anos atrás que ninguém nunca imaginava que acontecia. E quando isso vem à tona, não é que a coisa piorou, é que agora a gente sabe. Então essas coisas, elas começaram agora através do seu trabalho, do meu trabalho, de tantos outros youtubers aqui na plataforma, maior ou menor, mas essa exposição começou a dar coragem para os membros das igrejas a denunciarem e a cobrarem. Lembra, no começo da entrevista eu falei que eu não via essas coisas, eu não enxergava essas coisas. Então hoje o membro da igreja, ele tem um estímulo a começar a enxergar essas coisas. É como se as escamas começassem a cair com um pouco mais de facilidade. Porque basta abrir o YouTube e ele vê as coisas acontecendo ao redor. Então não tem como mais ele olhar para uma situação que acontece na igreja dele e primeiro ele não acreditar ou ele não enxergar, só se realmente estiver na bolha ali, é uma coisa muito fechada e não enxergar. Então é isso que eu digo. O sistema atualmente, eu não vejo que ele está tão podre a ponto de não ter retorno. Nem acho que terá retorno também. E é natural porque isso é bíblico, né? A coisa vai ficar cada vez mais pior, até que Cristo venha. Mas eu imagino que a igreja ainda vai piorar, o sistema ainda vai piorar, imagino, como eu disse, em relação à volta de Cristo ao fim de tudo, que ainda tem um tempo para acontecer, mas eu imagino que o sistema não está tão desgraçado quanto a gente imagina, Maurício. Eu penso que existem homens de Deus, que existem mulheres de Deus. É igual político, né? A gente tem no Brasil a sensação de que todo político é corrupto. E a gente passa isso para a igreja, de que todo pastor é um pastor. O político, na verdade, tu vê que tem gente que entra com boa intenção e ou sai decepcionado ou se corrompe, né? E aí a gente quer dizer que todo político é corrupto, mas também, em muitos casos, que todo pastor também é errado. E não é verdade, não é que todo pastor é errado, nem imagino que seja uma porcentagem maior do que os bons. Eu acho que os piores, os errados, é uma porção pequena, mas muito barulhenta e que ocupa um espaço de prestígio muito grande, né? Aqueles que têm bom coração, boa índole, que são tementes a Deus, que são honestos e tudo mais, infelizmente, na maioria das vezes, não conseguem escalar para posições de destaque. Eles ficam lá embaixo, porque eles não querem entrar no sistema, se envolver com o sistema e ser levado pelo sistema, né? Jogar conforme o sistema joga. Então ele não cresce. E esse aí é o que está muitas vezes na periferia, é o que está cuidando, né, dos irmãos ali, não tem tanta visibilidade, não tem like, não tem grandes números de seguidores. Esses eu acho que são a maioria. Mas como eles são menores, a gente não enxerga, não se destacam. Entende? De fato, tem bastante gente na rua batendo de frente com o inferno, né? Isso é fato, né? Isso é fato, não tem como falar contra isso aí, né? Por exemplo, eu poderia citar algumas pessoas aí, mas elas não gostariam, né, de ser citadas porque gostam de fazer no oculto, né? No oculto ao invés pelos likes, né? Porque, separando bem, todos os canais pedem like porque são o like ele ativa algo no YouTube ali que recomenda para 20 pessoas, né? Mas quem fala que entra no YouTube e não quer like, ela quer o canal morto, né? Não é pelo ego, a não ser que seja pelo ego, né? O ego vai morrer sempre, isso é fato, né? Mas sobre essa questão aí, tu já teve alguma denúncia além dessa que tu foi ameaçado aí? Já teve alguma denúncia que tu deixou de fazer por medo de processos, de ameaça? Já, muita. Era grave? Então, rapaz, existem alguns critérios que a gente acaba usando para não publicar, né? E muitas vezes a gente, é natural, você analisa o seguinte, esse cara tem condições de vir com tudo para cima, juridicamente, ou até do ponto de vista da violência, tem isso também. Você não é maluco, você tem que saber com quem você está mexendo, né? O boi sabe, né, onde a cerca tá. Então a gente tem que ter cuidado com quem a gente tá mexendo. Se você for irresponsável, aí você vai mexer com todo mundo e, meu irmão, a gente vive num mundo muito complicado. Então, tem denúncia que chega, Maurício, por exemplo, cara, é pesado o que eu vou falar aqui. É muito pesado o que eu vou falar aqui. Mas tem muito pastor que tá no altar sob efeito de cocaína, irmão. Usando droga. Ele não usa a droga depois do culto. Ele usa para subir no altar. Ele usa para fazer aquelas loucuras que a gente vê muitas vezes. Óbvio, isso aqui não é todo, tá? Mas tem pastor que faz uma loucura no altar, Maurício, que não é normal, pô. Entendeu? Umas línguas estranhas, uns atos proféticos, umas coisas malucas. Esses caras não estão. Não tá puro, irmão. Não tá puro. Simples assim. Eu já vi coisas absurdas. E é verdade. Esse é um fato. Agora imagina se a gente publica que o pastor fulano de tal
faz parte desse grupo de pastores que usam droga para pregar. Você não vai denunciar um pastor. Não é o pastor que você está denunciando. É um sistema que tem ali. É um sistema. Exato. A denominação inteira. Violento que está ali. Quem é o fornecedor desse cara? Quem mais sabe disso? Quem é que participa disso junto com ele? Quem é que tá lavando dinheiro ali, né? Então, tem coisa que você não vai denunciar. Ah, mas tem a prova, tem a foto do pastor cheirando aqui. Sim, meu irmão. Manda pro Maurício lá, que o Maurício publica. Não dá. Né? Você não tem que ser só corajoso. É por isso que tem muito YouTube que trabalha com denúncia que não mora no Brasil, irmão. Tá em Portugal, tá em outros lugares. Porque para ele pode ser mais vantagem e ele tem uma certa segurança. É mais seguro ainda, se for ver, né? É mais seguro para ele, né? Pra vida dele. Né? Porque tem que, no final das contas, a gente acaba pensando, pessoal, na esposa, em filho, né? Se não pensar, irmão. Eu digo, qualquer um pode abrir canal no YouTube, pessoal. Abrir o canal no YouTube, tu abre em 5 minutos o canal e começa a postar vídeo, daqui a pouco um viraliza e tu fica conhecido, né? Mas e aí? Né? É por isso que eu te disse no comecinho ali, né? Que todos aqueles fatos no privado, eu te falei, aquilo que aconteceu comigo no passado, cara, fez eu repensar algumas coisas em relação à minha vida, em relação à vida da minha esposa, do meu filho, né? E o pessoal tá pegando pesado. Pastores Snoop Dogg. Tá pegando pesado. Poxa vida. Pois é, e tem um aqui que eu vi um comentário agora, que um pastor bem conhecido aí, de uma igreja bem moderninha, que fez inclusive um sinal, né? A Bíblia aberta assim, ele, né? Naquela época, lembra? Não, olha que absurdo, né? Se você pensa que esse cara cresceu a nível nacional por causa daquela foto, irmão. Eu acredito, cara. Aquele ali foi start pro negócio, pra carreira dele. Tu tá inspirado. A carreira dele brilhou depois. Cara, eu imagino que ele nunca fez aquilo, nunca usou, tal, mas a brincadeira, a comparação, irmão, foi, na minha opinião, até hoje eu ainda acho de completo mau gosto, não faz o mesmo sentido. Mas tem gente que gosta, né? E eu vejo que, nossa, cara, o que eu fiz e eu pretendo continuar fazendo, né? Eu só tô levando Insurgentes agora porque é mais light, assim, pra minha cabeça, digo, mentalmente, porque eu fiquei, acho que uns 15 dias no meu outro canal lá, meio paralisado, porque eu necessitava dar uma reiniciada no sistema que estava muito cansado já, né? Mas eu pretendo voltar essa semana já com o outro canal lá, falando desses assuntos que eu vi já de gente que tu vê de maneira escancarada, tu vê na cara assim que a pessoa tá alterada. Eu já fui nesse meio, né, irmão? Eu sei quando a pessoa tá alterada em relação a isso, tu disse aí, né? De pastor que sobe o púlpito ali com o pauzinho do Maradona, né? Eu já tive nesse meio e a gente consegue reconhecer quem tá sob efeito dessas coisas. Pra mim não é difícil, pelo menos, né? Não tô julgando, tô só observando que se a pessoa tá fazendo algo santo, por exemplo, eu levo esse livro aqui, muito sério, né? Eu levo muito a sério, eu sempre falei do fundo do meu coração aqui, pedindo inspiração pro Pai, sempre, né? Mas acaba se tornando literalmente um negócio, né? Cantores. Mas seguindo essa linha, por que o cara faz isso, Maurício? Por conta da hipocrisia. Porque ele sabe que o que ele está fazendo ali é um absurdo. Ele está mentindo, ele compra e não paga, ele bate na esposa, ele é um cara que não acredita naquilo que ele está pregando. Então, sim, até do ponto de vista emocional dele, há um grande conflito dele, do personagem que ele está representando, para a pessoa que de fato ele é. Então ele não consegue subir puro ali. Ele tem que ter um incentivo, seja a droga, seja o álcool, mas antes tem que ter alguma coisa que é para poder ele se encontrar, ele ter coragem de representar aquele personagem de novo. E ele tem que fazer aquilo todo dia, porque todo dia tem agenda, todo dia que tá viajando. Todo dia tá... Aí veja, mano, o cara tá no altar, sabendo que quando ele voltar pro hotel, tem uma mulher lá esperando por ele, cara. Ou então que ele vai pra uma casa de prostituição quando terminar ali. E aí quando ele vai subir no altar, isso pesa na cabeça dele. E aí como é que ele alivia essa voz? Que diz, ó, tá errado. A droga acaba servindo como esse alívio pra ele. Ele já mostra que tá completamente afastado. Deus não quer saber, tá completamente por fora, né? Mas que fique claro aqui, não tô dizendo que são todos os itinerantes, pelo amor de Deus, não tô dizendo que é todo mundo, não tô dizendo nem quem é. Tô dizendo que isso acontece. Se você lembra, não sei se você acompanhou, Maurício, os Gideões, salvo engano, em 2015, o pastor Cisino, antes de morrer, eu acho que ele morreu em 2016, 1 ou 2 anos antes dele morrer, lá no altar dos Gideões, ele confessou o que acontecia nos Gideões. Durante os Gideões, ele disse: irmãos, a gente tá cansado de ver aqui pregador e quando a gente chega perto dele, sente cheio de álcool. Pois é. A gente cansou de saber aqui que o pregador, depois de sair de pregar, ele ia pra casa de prostituição com prostituta, ou que tinha no hotel. Tudo que eu tô falando aqui, o pastor Cisino disse no altar dos Gideões, que alguns pastores faziam isso lá. Procurem um vídeo, vocês vão achar. E aí eu te pergunto, Maurício, por que ele não parou, velho? Por que eles voltavam todos os anos esses caras que vão lá?
Entendeu? Pois é. Sabe, o cara pregava sobre o efeito de droga e de álcool, sabia que o cara se prostituía, Exato. e no ano que vem, a lista de pregadores e gideões. O rapaz que usa droga. Olha lá. Para não escandalizar a igreja, né, continua tudo igual. Essa história que tu tá contando, eu soube quando eu comecei a fazer teologia. Eu comecei só, né? Não terminei. Eu comecei a fazer teologia, acho que foi em 2017, finalzinho de 2016, comecinho de 2017, e eu ouvi do professor, no caso, o pastor, que estava me ensinando, né? Que estava falando com a gente, e ele comentou exatamente essa história que tu falou agora aí. Né, que o presidente, no caso, estava cansado de pastor chegar com bafo de uísque. Assim. Essa história é antiga já, né? Não é de agora. E isso se tornou quase que comum, e ninguém faz nada, mano. Agora eu te pergunto, se antes faziam isso, por que hoje não fazem? Mudou? Não, continua fazendo. E aí o fiel, o membro da igreja, ele não consegue admitir que o que esse pastor está fazendo aí é muito estranho, isso aí é muito... Ele não consegue fazer a conexão com droga, por exemplo, com alguma coisa alucinógena, ali, psicossomática, sei lá o quê, e ele automaticamente atribui aqui a uma ação do Espírito Santo, a uma ação espiritual, a autoridade espiritual. Ele nunca vai conseguir admitir que é o que de fato é.